Olá, bem-vindos ao Carreira Médica. Hoje nós vamos aprender com o Rogério as dicas importantes que nós precisamos ter para abrir o nosso consultório, o sonho de todo médico. O Rogério é o CEO do Carreira Médica, uma pessoa que já trabalhou em inúmeras empresas e tem uma visão empresarial da coisa. Rogério, muito bem-vindo hoje. Vamos lá que você vai ensinar as coisas mais importantes aí para todo médico. Olá, Fernando. Olá a todos. Então, Rogério, quando nós estamos na faculdade de medicina, desde que a gente entra, acho que o sonho de todo médico é um dia, ou da grande maioria de nós, né, é ter o nosso próprio consultório. E a gente fica imaginando, eu vou formar, vou lá, vou abrir meu consultório. E eu posso dizer, por experiência própria, de todas as dificuldades e todos os sofrimentos que a gente passa quando a gente vira empreendedor, né, buscando abrir aí nossa primeira empresa, né? E aí, Rogério, eu queria escutar de você, quando a pessoa pensa em abrir uma empresa, empreender e montar um negócio, o que é importante? E aí, é lógico, dentro da medicina, né? Pensando aí no médico que vai começar a sua carreira, o que ele precisa olhar e se atentar antes de abrir o consultório? Ou é simplesmente ir lá, abrir uma portinha e começar a trabalhar? Não, de jeito nenhum. A medicina é um negócio muito especial, mas é um negócio. A primeira coisa que você deve pensar é que você está abrindo um negócio. E você não abre um negócio sem conhecer qual é o seu público. E aqui, falando de medicina, esse público tem duas variáveis. Primeiro, quem é essa pessoa? Quem é esse grupo de pessoas que você acha que o seu consultório vai ser mais vocacionado? Depois, como ele paga essa consulta? Ele vai ser particular ou ele vai ser de convênio? Essas são as duas primeiras coisas para você, dentro de uma cidade, escolher onde você vai colocar. Não tem paciente melhor, não tem paciente pior. Agora, se você vai receber do paciente particular, você tem um valor que você vai receber, portanto, você pode ter um gasto coerente com isso. Se você vai receber de convênio, você tem um outro valor. E aí você tem que cuidar dos seus custos de uma maneira muito cuidadosa. Isso é fator determinante de localização, Fernando. E essa é a primeira dica que eu dou. Legal, Rogério. Então, a gente tem que ficar atento aonde vai abrir. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente pode pegar o Doutor Consulta como exemplo. Ele tem um público muito bem definido. E aí ele abre as suas empresas, os seus pontos de atendimento em locais aonde ele está mais próximo desse público. É isso que você quis dizer, Rogério? Isso. Por exemplo, o Doutor Consulta está perto de metrô, está perto de terminal de ônibus, ele está perto de onde as pessoas, normalmente, sem automóvel, com um deslocamento público, elas vão acessar. Agora, pode ser que o seu consultório precise de estacionamento. Isso é uma coisa interessante, muito interessante, porque assim, muitas vezes a gente vê o médico, ele fala assim, eu vou abrir ali, perto da minha casa, ou vou abrir perto de um hospital. E às vezes ele não precisa estar perto do hospital, ele está escolhendo porque está todo mundo ali. E é muito interessante, Rogério, a gente observar que os consultórios médicos geralmente são concentrados em áreas. Ou seja, fica todos os concorrentes um do lado do outro. Isso é inteligente, Rogério? Eu ia comentar que um segundo ponto de conhecimento que você que vai abrir o consultório precisa ter é sobre você mesmo. Se você for no censo, no último censo médico do Conselho Federal de Medicina, que é de 2020, se não me engano, você lá vai identificar áreas de grande concentração médica, áreas de menor concentração médica. Se você quiser ir para uma área de menor concentração médica, você vai ter que sair dos grandes centros. E se você tiver essa vocação, você começa a ter um fator que ajuda na hora que você vai montar o seu negócio. Menos concorrência é sempre melhor. O que nós temos em geral no Brasil, Fernando? Nós temos um Sudeste muito carregado de gente, muito carregado de médico, eu quero dizer, uma concorrência muito acirrada, e nós temos as regiões mais ao norte, onde você vai tendo menor concentração de médicos. Isso é um fator que você deve considerar, se você tiver vocação para isso. Por isso é que eu digo que você deve conhecer a você mesmo. Legal. E aí, Rogério, você acha que a especialidade também é um fator importante nisso? Será que ele tem que escolher
o local aí que a gente está falando muito, tanto de cidade, estado e até mesmo aí um bairro, né, dentro de uma cidade, dependendo da especialidade, você acha que isso vai impactar? Impacta, Fernando. É um indutor importante de localização. Então, por exemplo, se você é um cirurgião, você precisa estar próximo do hospital. O deslocamento consultório-hospital, você pode estar perdendo muito tempo nesse deslocamento, o que significa afetar muito a sua agenda daquilo que você pode fazer e do dinheiro que É você um pode estar custo, ganhando. né? É um custo. É um custo. Tempo de deslocamento é um custo. Nos grandes centros, isso é um pênalti. A outra coisa que ele tem que considerar, Fernando, é qual é o grau de sofisticação da medicina que ele vai exercer. Se ela demanda equipamentos muito sofisticados, ele precisa necessariamente estar em grande centro. Então, vejam só, se eu entendi bem o que o Rogério explicou, então primeira coisa é entender o que a gente quer atender. Qual é o público que nós vamos buscar? Nós vamos buscar um público classe C, classe B, classe A, para poder ajudar na escolha da localização. Mas essa escolha depende também da especialidade médica que nós temos, né? Porque se for uma especialidade que necessita, por exemplo, de muitos equipamentos ou de equipamentos modernos, a gente vai ter que estar dentro de grandes centros ligados a grandes hospitais e, eventualmente, próximo. A outra coisa é o autoconhecimento, é qual a sua vocação. Saber também aonde você quer se instalar, porque, eventualmente, você pode escolher a cidade, o bairro e o estado baseado nisso. Essa visão, Rogério, eu vejo que é muito difícil. Os médicos, quando saem da faculdade, não têm muito essa visão. Ele fala, eu fiz residência aqui, eu estou perto aqui do hospital que eu fiz a faculdade, tem um espaço ali vazio, eu acho que eu vou começar a atender ali. E ele, às vezes, está perdendo a oportunidade de atender uma quantidade enorme de pessoas, simplesmente se ele mudasse de localização. Faz sentido isso, Rogério? Faz, eu acho que isso é muito pouco explorado, Fernando, porque existe um erro muito grande que é a comparação do valor da consulta. O custo de vida ele também é muito diferente quando você está falando de grande centro e quando você está falando de uma cidade menor. Então, não se iluda apenas com o valor da consulta. Pode ser que você tenha grandes oportunidades em cidades menores. Isso. Às vezes o cara vai atender, vai cobrar, sei lá, 500 e tem um custo de 100. Às vezes ele está num grande centro, cobra 700, mas tem um custo de 400. Então, ele vai, às vezes, está ganhando menos, né? E, Rogério, uma outra coisa assim que a gente tem muita dúvida aí na hora de começar esse consultório, né? Eu vou ter um custo. Eu abro o consultório hoje, vou lá, ou eu abro ele, aí é uma outra decisão importante, né? Se você vai abrir ele sozinho, que aí é um custo altíssimo, ou se você vai abrir ele com um outro grupo de médicos. Isso a gente discute no nosso curso aí do Carreira Médica, né? Como escolher e como tomar essa decisão de uma maneira mais racional. Mas quando ele toma essa decisão, ele vai ter um custo, independente de como ele vai investir nisso. Quanto tempo ele tem que imaginar que ele vai gastar até atingir o break-even, até ele atingir o ponto onde ele está pagando as contas com o que ele ganha ali? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Como é que as empresas raciocinam quando elas vão abrir um negócio novo? Não pense nada inferior a 1 ano. Você tem que ter a paciência, os negócios levam tempo de maturação e é evidente que às vezes acontece, você começa a encher o seu consultório rápido, isso é muito positivo, mas as pessoas, principalmente os novos, né? Nós, quando começamos a nossa carreira, a gente leva um tempo para nós criarmos uma marca pessoal e essa marca é fundamental para a gente encher o consultório. Então, tenha paciência, se prepare na hora que você for abrir um consultório para algo que pode levar mais de 1 ano. Eu confesso que eu não gostaria de dar conselho nenhum para alguém que pense com menos de 1 ano.